As auditorias. A auditoria em si já é tratado pela legislação aqui como uma condição obrigatória na relação entre prestador e operadora de plano de saúde. E as operadoras têm algumas restrições lá. A norma, ela fala o seguinte, que a operadora não pode, ela é vedada, ela não pode fazer restrição que impeça o acesso ao prestador às rotinas de auditoria ou administrativas, né? Ou seja, ela não pode criar nenhuma condição que impeça o prestador de saber como é feito o processo de auditoria, como é feita a auditoria administrativa também, que faz parte aqui desse processo, né? E muito menos ela pode criar algum embaraço ali para que o prestador não saiba os motivos que podem incorrer em glosa. Então, com base nisso, os contratos deveriam estar previstos, a gente sabe que na prática não é bem assim, mas eles deveriam ter previsto lá todas as condições de auditoria que deveriam constar ali no dia a dia para que o prestador esteja preparado para poder tratar, conduzir e discutir com a operadora, né? Então, falando desse cenário ideal, né, que a gente sabe que na prática não é muito assim, o que deveria ser tratado pelas instituições com as operadoras? Primeiro, o quê? Quais são os itens que vão cair em auditoria? Ou seja, quais são os itens que vão passar ali pelo processo de auditoria? Como? Como isso vai acontecer? Qual é o procedimento que isso acontece? E quando? Tem prazo? Quais são os prazos? Cuidado para que a auditoria não vire um gargalo para prejudicar o envio do faturamento, né? A gente sabe que tem muito operador usando isso como recurso para que o prestador não consiga faturar a tempo. Então, quando também é importante, né? Então, o que é a auditoria na prática, né? A auditoria é quando o time técnico da operadora ele vai previamente verifica se aquele faturamento, aquela cobrança, aquele atendimento está adequado tecnicamente, tá? Eu vou usar o tecnicamente aqui de forma mais ampla. Por que mais ampla? Porque eu tenho a auditoria médica, que verifica as questões técnicas relacionadas à área médica, que está muito relacionada à pertinência dos recursos utilizados, a realização daquele procedimento, se ele era adequado, se aquela internação era justificável, técnica e medicamente é triste, né? Mas por questões médicas ela era justificada. Tem a auditoria de enfermagem, que já está mais relacionada à utilização dos insumos. Eu estou fazendo recorte aqui, mas a gente sabe que enfermeiro muitas vezes faz até questões médicas, tá? Mas eu preciso fazer aqui essa divisão de papéis e responsabilidades para ser fiel ao que eu estou vendendo para vocês, né? E então está mais relacionado às questões de insumo e algumas operadoras, eu não tenho visto mais isso, mas eu sei que ainda existe, né? Algumas operadoras que vai um analista, ou seja, que faz a análise técnica administrativa antes do faturamento ser emitido. Então, é o famoso analista de contas, né? Esse cara vai lá no prestador ou faz isso de forma eletrônica e antes de faturar, ele já faz ali a análise dele e a ideia ali, o principal, é que quando vir o faturamento, ele venha totalmente validado, limpo e concluído ali para pagamento, tá? Essa análise, tanto médica quanto de enfermeira, ela é praticamente voltada no prontuário médico, tá? Ela é praticamente voltada no prontuário médico, então toda vez que existe esse processo de auditoria médica, o prestador precisa preparar o material e o prontuário médico para deixar disponível. Hoje a gente sabe que muitos, a grande maioria dos hospitais hoje, o prontuário, realidade, grandes hospitais, tá, gente? Não é a maioria, não. Mas os grandes hospitais hoje o prontuário é eletrônico, né? Mas ainda existem hospitais que é o prontuário ainda em papel. Então, a área ali
muitas vezes isso está vinculado ao faturamento, tem que preparar esse momento da visita da auditoria, deixar tanto a conta disponível como também o prontuário, para que tanto o médico e o enfermeiro cheguem lá e esteja tudo já disponível ali para que ele possa fazer a análise. Essa análise geralmente são casos específicos, ou seja, não é para todo o atendimento. A grande maioria são internações, mas alguns procedimentos de alta complexidade também passam por auditoria, como procedimentos oncológicos. E quando ela existe, ela, em regra, é um requisito obrigatório para faturamento. Ou seja, se a conta não tiver auditada, não tiver assinatura lá de ambos os auditores, tanto da operadora como muitas vezes do médico lá responsável do prestador, essa conta não é recebida. E aí eu estou falando de muito dinheiro, né? São internações são contas de alta complexidade, ou seja, tem muito dinheiro envolvido. Então, é uma etapa que precisa ser muito bem organizada, dentro daquele cronograma que eu comentei com vocês, está tudo disponível lá para que no dia, porque muitas vezes é isso, o médico vai no dia, naquele dia, aquela conta seja liberada, para que o fluxo do processo possa caminhar para o faturamento.